Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Um Papo Diferente. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito interessante, um tema que está presente na vida de muitas pessoas, ou seja, quase 100% das pessoas têm problemas com esse tema que vamos tratar hoje. E o tema de hoje é como superar o medo e desbloquear a sua vida. Primeiro, para a gente superar algo, precisamos compreendê-la, né? E o medo é algo muito incompreendido pelas pessoas. As pessoas interpretam o medo como uma emoção comum, como qualquer outra. Mas tem muitos significados por trás do medo, tem muito interpretação errônea, e isso acaba gerando certos bloqueios na vida das pessoas, né? Nas nossas vidas. E se você não parar para analisar como você interpreta determinadas situações, você não consegue superar essas situações. Por que eu decidi falar sobre esse tema, sobre o medo em si? Porque foi algo muito presente na minha vida desde criança. Eu fui uma criança muito medrosa. Eu tinha medo de falar com pessoas que eu não conhecia, medo de me expor, medo de, de expor as minhas ideias, medo de ser rejeitado, medo de errar em público, vários medos que eu tive desde a minha infância, que perduram até hoje. Inclusive, eu gravo esse vídeo hoje já como uma forma de enfrentar meus medos, porque meu medo de exposição é muito grande e, e daqui a pouco nós vamos falar como enfrentar os medos. E essa já é uma maneira, né? Então, como eu vejo o medo hoje em dia? O medo, as pessoas têm a tendência, nós seres humanos temos a tendência de evitar a dor e buscar o prazer, né? Então, quando você tendo isso em mente, sabendo que nós, como seres humanos, temos essa programação básica de buscar o prazer e evitar a dor, né? Então, qualquer coisa que possa te levar à dor, você já começa a gerar artifícios para que aquilo não se realize. E o medo é a ferramenta que nós criamos, né, inconscientemente ou consciente, para evitar determinadas dores, né? Geralmente são situações que causam sofrimento e o sofrimento é interpretado como dor, né? Então, o medo é esse alarme, um alarme que avisa que algo vai causar uma determinada dor em você, em mim, em qualquer outra pessoa, né? E, e quando falamos em dor, a gente remete a desconforto. E desconforto nada mais é quando acontece algo que nós não estamos habituados a, a passar por determinada situação. De como o meu caso, né? Eu tenho medo de me expor. No caso, gravar esse vídeo para mim me gera muito desconforto, porque eu não tenho o hábito e nunca tive de me expor. Sempre tive esse medo de falar em público, de expor minhas opiniões, de, de ser julgado por outras pessoas, de errar em público, né? Errar em público é algo que eu tenho desde a minha infância como uma situação que causa muita dor.
Então, eu desenvolvi um medo muito grande desse tipo de situação. Então, quando a gente não tem o hábito de praticar determinada situação, e aquela situação, na tua interpretação, causa sofrimento, e o sofrimento leva à dor, então você desenvolve um medo inconsciente, né? Ou quase que inconsciente, muitas vezes você tem consciência do que te causa medo, mas existem determinadas interpretações que você carrega desde muito novo que não faz mais sentido na sua idade adulta, né? Medos que antes faziam sentido para você, hoje já não fazem mais. Por quê? Porque determinados medos atrapalham o desenvolvimento das pessoas, como o medo de se expor, no meu caso, atrapalha o desenvolvimento da prosperidade, né? Porque para você prosperar, você precisa estar em contato com outras pessoas, você precisa expor as suas ideias, expor o seu posicionamento, né? Para que você entregue algo e absorva um retorno daquilo. O medo vem muito disso, quando a gente precisa crescer, o medo é esse mecanismo que alerta, né? Alerta a nossa mente que algo vai causar desconforto, porque o crescimento causa desconforto, né? Mas não necessariamente a dor. Nossa mente inconsciente, conforme aquilo que a gente interpretou quando era criança, que associou isso indevidamente à dor. Mas o desconforto não é dor. O desconforto vem do crescimento. Então, quando você começa a associar o desconforto com o crescimento e desassociar o desconforto da dor, você se liberta para situações que antes você não desejaria ou ousaria fazer, né? Então, é muito importante esse entendimento para que nós, como seres humanos, veja o crescimento como algo natural, como algo positivo, né? Porque assim, as pessoas elas tendem a, a se estabelecer em um determinado nível, né? Que algumas pessoas chamam de zona de conforto, mas eu chamo de zona pessoal, né? Porque na sua zona pessoal você já dominou todos os aspectos que você necessita até aquele determinado momento. O seu nível financeiro, as suas relações familiares, relações amorosas, amizades, as relações profissionais, o seu nível de conhecimento, todas as habilidades que você domina atualmente estão dentro dessa zona pessoal. Então, onde está o medo, né? O medo ele surge quando você tenta avançar além dessa zona pessoal. Ele está no limite da zona pessoal das pessoas. Quando você tenta aprender uma nova habilidade, tenta conhecer alguém que você não, se aproximar de alguém que você não conhecia antes, tenta mudar de profissão, tenta tomar certas atitudes que você não tomava antes, atitudes inéditas, né? Então, que não está dentro do seu campo, você não tem o hábito de tomar tal atitude, ou quando você tenta aprender algo novo, seja de qualquer área da sua vida. O medo surge quando você deixa de praticar aquilo que está dentro da sua zona pessoal e começa a buscar algo que está fora da sua zona pessoal, atrair aquilo. Porque, diferente do que algumas pessoas pensam, nós não saímos da nossa zona de conforto ou zona pessoal, nós as expandimos, né? Não existe como sair, você sempre está atraindo coisas para dentro da sua zona pessoal e com isso ela se expande.
Então, com essa expansão é que surge o crescimento. E com o crescimento aumenta a sua influência, seus resultados. Tendo isso em mente, nós nós não saímos da nossa zona pessoal, mas sim as expandimos. E quando você expande, você cresce. E como podemos expandir de forma rápida a nossa zona pessoal? É, enfrentando os medos. Geralmente, quando você tem medo de algo, é porque aquilo não faz parte da sua zona pessoal. E se você quer crescer como pessoa, como indivíduo, como profissional, como filho, esposo, esposa, né, como em qualquer área da sua vida, quer aprender uma habilidade nova, mas de alguma forma ou de outra, sempre acontece algo que te impede. Então, quando você busca o crescimento, né, principalmente o financeiro, o crescimento emocional, o crescimento mental, né, até físico, algumas pessoas têm resistência, né, de manter a saúde física, é porque tem muitos medos que as impedem de alcançar algo que está fora da sua zona pessoal. Então, como que podemos superar esse medo e acelerar o nosso crescimento, atrair coisas para a nossa zona pessoal de forma mais rápida, mais assertiva, mais objetiva, né? É necessário enfrentar os medos para que isso ocorra. Porque vamos imaginar, você tem a sua zona pessoal, né? Imagine um círculo, você dentro, com todos os seus resultados dentro dessa zona pessoal. Seus resultados financeiros, resultado amoroso, resultado de tudo aquilo que você faz e recebe das outras pessoas, né? Todo o seu conhecimento, todas as suas habilidades. Se você tem essa imagem na cabeça e você deseja crescer em um determinado aspecto, vamos dizer, o financeiro, que é o que a maioria das pessoas buscam. Mas para isso você precisa dominar novas habilidades. E para dominar essas novas habilidades, você precisa expandir a sua zona de conforto, ou seja, você precisa atrair essas habilidades para dentro da sua zona pessoal. Você precisa enfrentar o medo e atrair essas habilidades para dentro da sua zona pessoal. E como que podemos enfrentar esse medo? Essa é uma parte bem simples, mas a maioria das pessoas travam justamente nessa parte. Elas chegam até um patamar, mas justamente na hora de fazer o que tem que ser feito, elas travam por causa do medo. E para superar o medo, basta simplesmente fazer aquilo que você tem medo. É justamente o que eu estou fazendo agora. Eu tenho medo de me expor, tenho medo de expor as minhas opiniões e estou aqui gravando um vídeo para enfrentar o medo que eu tenho relacionado a essa questão de exposição, de distorção de autoimagem, autoconfiança, confiança. Então, para que o medo seja superado, ou em outras palavras, para que você cresça, é necessário enfrentar o medo. E o medo, ele é superado quando você pratica aquilo que você tem medo. Quando você passa, quando você passa a praticar aquilo que se tem medo, você traz aquela habilidade que antes estava fora da sua zona pessoal para dentro da sua zona pessoal. E com isso você vai expandi-la e, consequentemente, você vai crescer como pessoa, como indivíduo, como sujeito. Com a sua zona pessoal expandida, você adquiriu aquela nova habilidade. E aquilo já vai fazer parte da sua realidade. Tendo isso em mente, percebemos que o medo nada mais é do que um alerta de crescimento. Toda vez que você vai crescer, surge o medo. Por quê? Porque aquilo que você vai fazer vai te levar para outro patamar.
Então, o medo surge justamente para nos informar aquilo que vai nos crescer. Se algo não te faz sentir um frio na barriga ou ficar um pouco pensativo, é porque aquilo já faz parte do seu mundo e não está fazendo você crescer. Então, se você está buscando crescimento, buscando evolução pessoal, física, mental, espiritual, emocional, você precisa enfrentar os seus medos, interpretar o medo como uma ferramenta de alerta para o crescimento, como se fosse um direcionamento, não mais como algo que vai te impedir de fazer aquilo que deve ser feito, né? O medo nada mais é do que isso, um alerta que vai mostrar tudo que você tem que fazer para crescer. Se algo te faz sentir medo, é justamente o que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos. Quero agradecer por você acompanhar esse vídeo até aqui. E se você gostou, deixa seu like, compartilha. Até a próxima.